Ok, queridos, estamos aqui na 12ª aula, aula de número 12. A gente está no capítulo 13 do livro, ou do e-book, na página 66. Tá? E hoje vamos ver um pouquinho do evangelho, que a gente chama do evangelho de Mateus, né? E os discursos de Jesus Cristo, né? Nesse evangelho. A gente vai começar essa abordagem aqui hoje, tá? Então a gente já falou um pouco sobre esse Jesus. Falamos um pouco sobre esse Jesus profético, né? Que entrou, né? Sem falar da igreja, num primeiro momento, certo? Ele entrou anunciando o reino, o evangelho do reino, que a gente vai estar aprofundando aqui um pouco hoje, né? E depois, só em algum momento onde se consolida a rejeição, aí é que ele começa a falar da igreja, a dar palavras para a igreja e falar sobre o futuro da igreja. Antes disso, era um trabalho todo projetado e voltado para os judeus, né? Era o plano original e o plano profetizado, né, nas escrituras. Bom, mais tarde, né, Jesus começa a falar, olha, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Já falamos aí sobre a abordagem de Pedro e tal, e várias outras questões. Hoje nós vamos entrar um pouquinho essas questões da vinda do Senhor, tá? E o que mudou quando houve a rejeição da igreja? Como é que foi essa transposição, né? Então, aqui no segundo quadrinho, né, quando Jesus veio em carne pela primeira vez, ele ofereceu o reino à nação de Israel. E nós dissemos o que aconteceria se Israel, como nação, se as autoridades e todo o povo tivessem aceitado Jesus como seu Messias e o tivessem coroado rei de Israel. Quem era o imperador de Israel na época? César. Israel estava sob o domínio do Império Romano, tá? Então, se Israel tivesse aceitado Jesus como rei, né, naturalmente as legiões romanas iam acabar invadindo Israel, né? Jesus seria crucificado conforme as profecias, né? Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele ia morrer na Páscoa do mesmo jeito, crucificado pelo Império Romano, porque estava sendo apontado como rei. Então tudo isso daí teria sua sequência natural. Após a morte de Jesus, que, vamos dizer, em Daniel também é profetizada, né? Que chega o dia da entrada do rei, do ungido, né? E depois o ungido será morto. Então essa morte sempre esteve profetizada nas Escrituras. Tá? E já não haverá mais lugar para ele. E aí começa a falar da tribulação. Então essa tribulação seria algo que ia acontecer exatamente após a morte de Jesus. Teriam os 7 anos de tribulação, nos quais quem estudou o livro de escatologia sabe que haveriam ali os 7 selos, aquele livro, né, teria que ser aberto de qualquer forma, né, o livro da escritura do planeta Terra e da posse da natureza humana, né? Então teria que ser aberto, teriam que se romper cada um dos selos, tá? Tudo aquilo ali que está profetizado nos 7 anos de tribulação, né, ia acontecer da mesma forma, só que naquele tempo, né, naquele tempo logo após a vinda de Jesus. E no final dos 7 anos, Jesus voltaria encerrando, então, a tribulação e dando início ao milênio, né, com o povo de Israel. Israel teria o Pentecostes, né? Ele passaria pela tribulação debaixo de Pentecostes, seria uma outra realidade, né? Totalmente distinta. Mas Deus já sabia que isso não iria acontecer, certo? Quando a gente vê assim a figura do anticristo, né? Seria um César na época, né? É o perfil do anticristo.
um líder, um imperador, um dominador, né? E a gente sabe, nos estudos de escatologia, que ele vai ser um descendente do Império Romano, né? Ele vem, né? Essa besta, ela vem exatamente do povo que destruiu a Cidade Santa, né? Então, e o templo. Então, como foi profetizado, quem é que destruiu a Cidade Santa e o templo, né? Foi o Império Romano. 70 depois de Cristo, Jerusalém foi massacrada, foi uma violência absurda, uma carnificina, né? Uma coisa muito boçal, que chocaria até os mais violentos dessas últimas guerras. Bom, sabemos que esse império virá a ser restaurado no futuro, né? É a extensão do Império Romano, né? Que vai ser esse dominador na grande tribulação, tá? Mas isso eu estou só jogando flashes aqui porque é matéria de um outro curso nosso, que é o de escatologia, tá? Então vamos lá, Zacarias 14, de 1 a 11, a vinda do reino do Senhor, tá? Vamos ler esse texto juntos. Vejam, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. Gente, isso daqui nunca aconteceu. Tá? Isso daqui ainda vai acontecer. Como ele faz em dia de batalha. Verso 4, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá no meio, ou ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Tá? Está falando da vinda de Jesus, né? E quem são os santos? Porque aqui ele não está falando dos anjos, está falando dos santos, né? São os convertidos, são os nascidos de novo, é a igreja do Senhor Jesus, quer dizer, volta com ele. Tá? Então ele virá com todos os seus santos. Verso 6, naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o Mar do Leste e metade para o Mar do Oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Vou dar uma paradinha aqui só para te chamar a atenção. Preste atenção que ele está falando daquele dia, aquele dia, neste dia, naquele dia. Vai acontecer isso, isso, isso. Depois ele diz assim, isto acontecerá tanto no verão como no inverno. Então dá para entender pelo próprio texto, tá? Não é uma interpretação, mas dá para a gente entender que o dia que ele está dizendo aqui não é um dia de 24 horas, né? Mas é um dia, jornada como aqueles da criação, né? Lá em Gênesis, no início de Gênesis, tá? Dá para entender que esse é um período de tempo, é aquele dia, né? O dia do Senhor não é um momento de 24 horas. Tá? Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar. Não é num dia de 24 horas que Jerusalém vai ser restabelecida. Ela vai ser restabelecida
num período de tempo chamado deste dia do Senhor. A terra toda, mas Jerusalém será restabelecida desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananael até os tanques de prensar, uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Tá? Então esse dia do Senhor, é o dia que o Senhor vem com todos os seus santos. Tá? E ele luta contra os povos que estão tentando destruir Jerusalém. Né? Ele vem exatamente no monte de onde ele partiu. Tá? Ele vai voltar no mesmo lugar, conforme profetizado. Né? E naquele dia, né, não haverá calor nem frio, será um dia único, dia que o Senhor conhece. Então é preciso entender que tudo isso que ele está falando aqui são coisas que vão acontecer dentro deste período de tempo, né, em que o Senhor está restabelecendo todas as coisas. Tá? É um tempo de juízo, um tempo de mudança, um tempo que começa com a grande tribulação, né? E tem, ou melhor, que começa desde o início da tribulação, tá? E vai até o final do milênio. Tá? É o dia do Senhor, é até o final do milênio. Haverá paz, Jerusalém estará segura. Ele está falando tudo do dia do Senhor. O dia do Senhor começa com o juízo, com o julgamento, uma ação direta de Deus no planeta, né? Os selos sendo abertos, as coisas acontecendo na terra, a volta de Jesus, destruição da besta, do falso profeta e tal, e o estabelecimento do milênio, com todos esses acontecimentos aqui, e Jerusalém, né, voltando a ser, ou se tornando a fonte de referência da palavra de Deus para todas as nações. Tá? Então vamos lá. Deus, em sua onisciência, sabia e tinha esse plano que Paulo chama de mistério. Né? Qual é o mistério? Nós já estudamos isso. Né? O mistério, a única coisa que não estava revelada, que não era conhecida, era a igreja. Né? Judeus e gentios habitando juntos e tendo a habitação permanente, individual, do Espírito Santo em cada um deles, né? Ou em cada um de nós. Então isso é a igreja, era um mistério. Né? Em outra passagem de Paulo em Colossenses fala que é um mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Né? Cristo em vós, né? Dentro de nós, a esperança da glória. Então eram coisas que não eram conhecidas, não eram experimentadas, tá? Mas qual foi a grande novidade? Judeus e gentios vivendo juntos, espalhados pelas nações, num corpo que se chama igreja, que é o corpo de Cristo. Tá? Vamos virar a página 67. Bom, os judeus não creram, não souberam distinguir as profecias da primeira e da segunda vinda. Né? Tem até uma ilustração conhecida que é como se fosse, as duas vindas são como se fossem dois montes, né? Duas montanhas. Então quando você olha elas, que não seja, vamos dizer, se olha elas de trás, né? Que está sempre falando do futuro. Então tem a primeira vinda e a segunda vinda. Você está olhando dois montes na tua frente, né? Diante de você. Então você não vê o vale entre eles, você não vê um distanciamento entre eles, você só vê palavras como se fosse uma coisa só, você não vê dois montes, você vê uma montanha na tua frente. E parece que as coisas são todas misturadas, a primeira e a segunda vinda. Então isso não houve esse discernimento, isso careceria obviamente de revelação de Deus, né? Não houve um coração voltado para o Senhor, né? Alguns judeus
entenderam isso, né? Tanto que a gente tem dois casos na Bíblia, na vinda de Jesus, que a pessoa em comunhão com Deus e estudando a palavra e tudo, foram lá, o Messias está aí, né? O Messias está vindo, são as profecias, essa é a época, esse é o tempo, né? O Espírito Santo falou para um deles, um idoso, ele foi lá, falou, antes de morrer, Deus me falou que eu vou conhecer o Messias, e viu o Messias beber, né? Jesus beber no colo dos pais, né? E viu o Senhor, o adorou, deu presentes e tal, foi um momento assim maravilhoso para esse homem, né? Um judeu convertido, que entendeu os tempos, mas eles não discerniram os tempos. Isso é uma coisa importante para nós no dia de hoje, aprender a discernir os tempos. O que Deus está fazendo conosco? O que Deus quer na minha vida? Né? Às vezes gente, quem está no Senhor, os sonhos não param, os projetos continuam. Se a tua vida foi útil, foi bênção de uma forma no passado, ela vai ser de outra agora, tá? Não existe aposentadoria, nós estamos no reino e estamos em guerra. Então você não tem aposentadoria, você muda o seu foco, muda o trabalho e não é um trabalho repetitivo e sempre a mesma coisa, não. Nós devemos sonhar, nós devemos esperar coisas novas, devemos esperar dons novos se manifestando, movimentos novos, né? Não podemos ficar presos a uma tradição e colocar a igreja num quadradinho e dizer, a igreja é isso, funciona assim, você hoje é novo convertido, amanhã você vai dar aula na escola dominical, você daqui a pouco pode ser um líder de célula, né? Ou vai ser um diácono, ou vai participar do louvor, começa a fazer alguma atividade, depois, dependendo da igreja, você vai ser um presbítero, né? Ou vai ser um pastor, né? Vai ser um apóstolo, vai ser um vice-deus, né? Um bispo e a coisa vai conforme o perfil da igreja, mas muitas vezes nós estamos enquadrando e a gente perde o discernimento, tá? É importante aprender a discernir os tempos e Israel como nação não soube fazer isso, né? Eles realmente se perderam, não tiveram um coração sensível diante do Senhor, um coração oferecido e a coisa se complicou para eles, né? O Evangelho de Mateus, então. Tá? Fizemos esses comentários aí sobre Jesus, a igreja e tal. Vamos começar a aprofundar aqui o conhecimento no Evangelho de Mateus. Tá? Mateus, de 1 a 11, ela apresenta o Messias e autentica. Ela dá autenticidade ao Messias. Ele é autêntico, não é fake. Ele não é mais um falador aqui que está aparecendo aqui na nossa nação. Não, é um autêntico Messias. Ele é o Messias, ele é o ungido do Senhor. Então, esses primeiros 11 capítulos há um foco, uma preocupação em demonstrar que ele é o Messias, né? Muitos entendem que esse é um evangelho tipicamente escrito para os judeus, tá? Ele vai usar bastante das palavras e referências proféticas do Antigo Testamento, tá? Então é Jesus se apresentando como Messias para a nação de Israel e oferecendo o reino. Mateus de 1 a 11 é isso, oferecendo o reino, tá? Mateus 11, 2 até 16, 12, a gente vê Israel se opondo ao oferecimento do reino, se opondo ao rei, ao Messias que estava chegando, né, que veio no tempo certo, do jeito profetizado, com todos os detalhes, né, atentando a todos os detalhes, ele veio. E o povo, mais especificamente os líderes do povo, rejeitaram, né, aqueles que deveriam ser os guias do povo, eles dirigiam o povo na cegueira,
né? Estavam sempre testando, tentando Jesus, duvidando, não querendo, rejeitando, né? Resistindo à palavra. E Mateus 16, 13 é a rejeição final ao rei, né? Culminando com a crucificação, né? Israel chega a soltar uma frase, né? Não temos outro rei senão César, né? É a rejeição plena de Jesus como rei que estava vindo para estabelecer o reino, certo? Ele ia ter que morrer pelos pecados de qualquer jeito, ia passar o tempo de tribulação, que são os selos, para preparar a terra para um milênio, né? Para uma implantação do reino do Senhor, tá? É um processo de redenção do planeta e um tratar da raça humana, um tempo de juízo, né? E isso ia acontecer de qualquer jeito, tá? Mas, infelizmente, né, não rolou e ainda vai acontecer no futuro, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, tá? Então aqui, Mateus 27, 11, Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Olha a pergunta. Ele veio oferecendo o reino. Por quê? Porque ele era o rei. E aí perguntam para ele: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então Pilatos, sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Quer dizer, essa manipulação dos líderes e tal, e o povo seguiu. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? O Cristo, lembra? A gente estudou isso daí, né? O Cristo é o Messias, é o ungido, tá? Jesus Cristo, Jesus Messias, Jesus ungido do Senhor, né? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime cometeu ele? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Quer dizer, Pilatos estava com uma crise em relação não a um Deus, que eles eram politeístas nesse tempo ainda, então ele estava ali com alguma crise de consciência e falou: olha, eu estou livre do sangue deste homem, vocês são responsáveis, né? Lavou as mãos, né? Literalmente lavou as mãos e trazendo com isso um significado, um símbolo de que estou lavando realmente as mãos, a culpa é vossa, né? No verso 25, todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então você vê que até nesse momento, né, como houve também uma fala do sumo sacerdote, se referindo a Jesus, dizendo: é melhor que um morra por todos. O sentido era outro. Quer dizer, esses caras estão corrompendo a nação, não sei o quê, vamos matar ele. É melhor matar ele, é melhor que um morra por todos. Mas o que ele estava como sumo sacerdote declarando?
né, que Jesus ia morrer por todos. E aqui é a mesma coisa, né? Os caras declararam que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos, né? É isso que a gente quer, que o sangue de Jesus nos cubra de todo pecado, né? Então o sentido deles era outro, mas eles estavam ali declarando, né, um lavar sobre a vida dos seus filhos, né? Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em João 19,15, mas eles gritaram, mata, mata, crucifica-o. E Pilatos pergunta, devo crucificar o rei de vocês? Olha que palavra pesada e cheia de verdade, sem saber. Cheia de verdade. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Nós não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então aqui foi a consumação plena da rejeição do rei, a rejeição do reino, né? E o destino traçado na vida de Israel, a consequente rejeição de Israel e o evangelho sendo levado para todos, né? Mateus é um evangelho muito voltado para os judeus, eu comentei isso lá atrás, né? Porque ele apresenta Jesus como o Messias, o Cristo, o ungido esperado. Tá? Então você vai ver muitas vezes, por exemplo, Mateus 2, 5, 6, porque assim está escrito pelo profeta, e aí vai falando. Né? Mateus 2, 17 e 18, então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Mateus 3,3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Tá? Então entenda quem estava escrevendo, né? Qual o conteúdo. Ele está fazendo um link o tempo inteiro com profecias do Antigo Testamento, dizendo, olha, isso foi profetizado. Voltando, ele está defendendo a autenticidade do Messias. Ele é o Messias. Né? A gente vai ver ele sendo chamado de filho de Davi. Por que filho de Davi? Porque o rei seria um descendente de Davi. Todo o povo sabia disso. O ungido seria um descendente de Davi. Né? Então, o tempo inteiro ele enfatiza essas coisas. Tá? Depois, e junto com essas palavras, com todo esse processo, né, segue-se a confirmação de Jesus, né, como Messias através de seus milagres. Ele vai demonstrando milagre após milagre. Esse cara não é um homem normal. Ele trabalha com o sobrenatural. Tem coisas extraordinárias que ele está fazendo. Ele está expulsando demônio, ele está curando enfermos, ele agora está ressuscitando mortos. Né? Cegos estão vendo, surdos estão ouvindo, mudos estão falando, lunáticos estão voltando à normalidade. Quer dizer, um cara um psicótico e tudo lá, Jesus tocou nele e a mente dele se reorganizou, houve uma reestruturação da pessoa, né? Com toda a sua estrutura já formada. Então, coisas extraordinárias estavam acontecendo ali. Né? Eu entendo até como mudanças de DNA. Né? DNAs doentios, DNAs com toque do Senhor, muda o DNA. Ele reescreve a estrutura da pessoa. Então, em Mateus 1, você vê a genealogia de Jesus Cristo, né? E começa dizendo, livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Tá? Ele enfatiza, filho de Davi, né? Porque tinha que ser descendente do rei, filho de Abraão. Né? Chegando na definição clara, ele é um judeu, descendente de Abraão, assim como nós, é filho de Davi, pode ser ungido, ele pode ser o rei, ele pode ser o Cristo, né? E confirmando, uma das coisas para ser o Cristo é ser um descendente de Davi, ele é descendente de Davi.
Mateus 2, reconhecimento pelos gentios de Jesus como o rei dos judeus. Tá? Aí vem os magos do Oriente. Então é uma coisa aqui impressionante essa história, que é muito confusa, né, para várias pessoas. Que história é essa dos magos do Oriente? Né? Então vamos lá, Lucas 2, de 8 a 20. Né? Antes de chegar nos magos, nós vamos passar pelos pastores, porque a nossa tradição do presépio no Natal, ela gera muita confusão. Tem gente que confunde que os pastores e os magos são as mesmas pessoas. Não são. São coisas diferentes. Tem outros que dizem, não, são os 3 reis magos. Né? Eles não são reis, eles são magos, né? Que vieram do Oriente. E que magos são esses? Se magia é um negócio que não vem de Deus, como é que pode? Não tem envolvimento satânico, né? Então é uma coisa que tem uma certa confusão, mas está na Bíblia, está na palavra, então é preciso a gente aprofundar um pouquinho para não ficar fugindo da Bíblia quando a coisa fica meio confusa. Tá? Lucas 2, 8 a 20, vamos ler na realidade até o 16 aqui. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Quem eram esses pastores? A Bíblia não dá os nomes deles. Ela diz apenas que eram pastores, que estavam nos campos próximos. Durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que o anjo foi lá e resplandeceu. Eles ficaram apavorados, né, com o que estava acontecendo. É um ET, o que é isso? O que está... Né? Mas o anjo lhes disse, não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois vem a história dos magos do Oriente. Então aqui são os anjos dando um testemunho para judeus, para pastores em Israel, cuidadores de rebanhos. Ele foi do testemunho. O Messias está aí. Chegou. Né? A coisa começa a acontecer. O que esses homens fizeram com essa informação, a Bíblia não fala. A gente não tem muitos detalhes, só sabemos que eles não foram lá dedurar para Pilatos, né? Nem para César, ficaram na deles. Tá? Quer dizer, Pilatos veio depois, né? Mateus 2, de 1 a 12. Tá? Nós vamos ler alguns desses versículos. Verso 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Magos vindo do Oriente. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tá? Que homens eram esses? E por que eles eram tão ricos? Né? Eles abriram os seus tesouros e lhes deram ouro, incenso e mirra. Né? Veja, esses magos eram gentios. Eles não eram judeus. Eles eram gentios. Eles vieram do Oriente para o Oriente Médio. Uma caminhada inversa do que muitos têm feito. Muita gente hoje vai para o Oriente buscar a cultura, a espiritualidade,
né, oriental, algumas coisas assim, querem conhecer, querem saber como é que é, né, e vão para o Oriente e tal. Esse foi um caminho inverso, né? Esses magos vieram do Oriente para o Oriente Médio, para conhecer o rei dos judeus. Mas, veja, eles com certeza tiveram uma revelação mais clara sobre isso. Porque imagina esses magos do Oriente. Ah, vai nascer o rei dos judeus. E daí? Por que seria importante para eles que o rei dos judeus fosse nascer? Né? Estavam em pleno Império Romano. Israel não era nada. Israel não tinha expressão, era mais uma cidade, um país tomado pelos romanos. Jerusalém era dos romanos. Não tinha por que isso foi tão importante para eles a ponto deles irem viajar. Entendam um pouco sobre esse assunto mais a fundo, porque pelo que se refere a de onde eles vieram, para onde eles foram, nós estamos falando naquele tempo de uma viagem de quase 2 anos. Essa viagem pode ter durado 2 anos, entre o dia que eles viram a estrela, entenderam por alguma razão que aquela estrela era do filho, era do rei dos judeus que ia nascer, e foram lá para adorar. E que rei é esse? Que eu vou adorar, vou dar presente, não é um rei da minha nação, um rei de outra nação, que rei é esse? Então eles tiveram uma revelação muito grande, muito forte. Olha, vai nascer um rei que é o cara. Ele é o cara, vocês precisam estar lá. Quando eles percebem a intenção de Herodes, eles já não falam mais com Herodes. Eles vão lá, adoram, né? Percebem a situação e pulam fora. Veja, mas o que faziam esses magos? E que história é essa de ver a estrela? Né? Na Bíblia é preciso a gente entender um pouquinho que há uma referência bastante negativa sobre a adivinhação pelos astros, tal que seria a astrologia. Tá? Então, a palavra de Deus falando, por exemplo, quando há uma predição de uma maldição, juízo, né, a melhor palavra, né, contra a grande Babilônia, ele fala, consulta agora, uma coisa, você vai ser destruído agora. Consulta aí os seus astrólogos, seus adivinhadores, que ficam pesquisando os astros e fazem novas predições a cada mês, né, fazendo predições do futuro, adivinhações, né, e fala muito de adivinhação, de falar com mortos, falar com... são textos pesados, né, que tem sobre a astrologia. Não há nada que ele fale contra avaliar astros para ver perfil de comportamento. Tá? Também não há nenhuma área da ciência que tenha entendido que existe qualquer relação entre os astros, tá, e o temperamento, os comportamentos humanos, tá? Excluindo completamente o assunto de adivinhação do futuro, mas falando apenas de, olha, os de Libra são desse jeito, os de Touro são daqueles, né? Escorpião e tal, e vai definindo. A informação científica, inclusive, ela nos diz o seguinte, que as referências zodiacais, né, que eles usam na astrologia estão muito desatualizadas. Quer dizer, as descobertas científicas hoje, você pega as coisas do zodíaco, não tem nada a ver. Aquilo está totalmente ultrapassado. Né? Eles conheceram muito mais a fundo, mudou demais essa história. Né? É como esse pessoal aí insistindo que a Terra é plana, né? A Terra não é redonda. Então é uma coisa assim que não tem por que o cristão ficar consultando o zodíaco, consultando essas coisas, é algo que não é uma mistura saudável, não é algo que agrada a Deus.
Tá? Então a gente pode ver aqui em Isaías 47, verso 13, todos os conselhos que você recebeu só extenuaram. Está falando para a grande Babilônia. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas, que fazem predições de mês a mês. Eles que a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Tá falando sobre esses astrólogos, que a palavra original foi outra, né? Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para sentar-se ao lado. Então, uma palavra dura, tá? Que mostra assim, se esses magos fossem astrólogos, Deus não se comunicaria com eles. Adivinhadores do futuro, não era o perfil. Tá? É preciso entender que muitos dos cientistas, os estudiosos da ciência da época, estudavam física, estudavam química, faziam mistura de compostos, viam compostos medicinais, coisas que poderiam ser boas para a saúde e tal, curadoras para o corpo, né? Eram chamados de magos, tá? Então o mago não era só o que fazia magia, o mago era aquele que era o químico, né? Eu hoje seria um mago, né? Eu sou engenheiro químico, eu seria um mago de alguma forma. Então aquele que faz experiências com a ciência, experimenta, procura entender as coisas. Então o trabalho desses magos, observando as estrelas, é o que a gente chamaria hoje de astronomia, não astrologia. Então a astronomia, ela não está tentando definir o padrão de comportamento humano conforme as estrelas. Ela não está tentando adivinhar um futuro conforme as estrelas. Ele está estudando as estrelas para tentar descobrir através delas, tá? Mudanças climáticas, ameaças ao planeta, né? Descobertas de novas constelações, como funcionam as estrelas, as constelações, como é que acontece este universo de constelações. Tá? Então isso é uma atividade da astronomia. Tá? Eu coloquei essa frase aqui, do nosso amigo Google, né? Astronomia é uma ciência natural que estuda corpos celestes e fenômenos que se originam fora da atmosfera da Terra, preocupada com a evolução, a física, a química e o movimento de objetos celestes, bem como a formação e desenvolvimento do universo. A astronomia é uma das ciências mais antigas. Bom, esses caras vivem olhando para o céu, tentando entender os fenômenos e, por alguma razão extraordinária, houve uma revelação para eles. Olha, essa estrela aqui é nova. É uma estrela nova. A gente não tinha visto até agora essa estrela. Porque ela é nova. E ela é uma estrela que anuncia o nascimento de um rei. E houve esta relação, né? Jesus é chamado muitas vezes de estrela da manhã, né? Então você tem embora tenha outros anjos também ganharam esse apelido em algum momento, né? Essa descrição, mas essa estrela, né? Ela de alguma forma foi uma revelação para esse grupo de magos, estudantes de astronomia, tá? Dentre outras muitas coisas. Não existia naquele tempo a cultura do especialista. Tá? Então o cara gostava de ciência, ele estudava toda a ciência, ele tentava pegar o máximo de informações. Os especialistas foram se desenvolvendo depois. Tá? E o especialista tem benefícios e malefícios, né? Os benefícios é que ele vai mais fundo em alguma área da ciência. O malefício é que ele, se for muito especialista e não mantiver um bom conhecimento genérico para
conversar entre as áreas da ciência, né, você cria dificuldades tremendas, né? Por exemplo, a arqueologia é uma ciência que, nos seus princípios, né, ela torna totalmente comprovável a existência do dilúvio. Porque ela tem mais de 8 referências de povos completamente distintos, de regiões ultra distantes, repetindo uma mesma história. Fúria dos deuses, um barco e 8 homens, 8 pessoas. Todos contam a mesma história. Então, é uma ciência, né, na arqueologia, isso é muito mais do que suficiente para se aceitar, né, como um fenômeno que realmente aconteceu, né? Mas, às vezes, cientistas de outras áreas e tal não navegam com outras ciências e acabam perdendo, criam informações isoladas em cima do seu campo, no qual ele se aprofundou, mas é limitado, né? Ele não tem amplitude de visão, é fechado, né? Quando você abre a sua mente é muito importante. Por isso que nós, como homens, mulheres de Deus, devemos ter uma mente curiosa, uma mente aberta, uma mente pronta para aprender, né? Jesus, você vai passar a eternidade conhecendo Jesus e ainda vai faltar muita coisa, né? Por que que os crentes ficam cansados de ler a Bíblia? Ficam cansados de ler livros evangélicos, tudo igual, não sei o que, não. É a gente que travou. É uma limitação na nossa cabeça, mas não no mundo real, não no Deus real, no Deus vivo e na sua poderosa palavra, viva, né? Transformadora e acompanhada pelo Espírito Santo, para trazer visão, revelação. Então é uma coisa que a gente deve estar sempre aprendendo, tá? Então nesse momento Jesus se revela também, quer dizer, aos pastores e aos magos, tá? Qual o significado disso? Se revelou a pastores de Israel e se revelou a magos gentios. Então ele deu testemunho para os judeus e testemunho para os gentios. Tá? Isso daí, de alguma forma, né, tem um sentido espiritual grande, mas faz parte desse processo de autenticidade do chamado de Jesus e dizer, ele é o Messias. Tá? A autenticidade. Tá? Página 69, os magos viram em seus estudos uma coisa muito diferente no céu, uma estrela diferente, e para eles veio uma revelação. É nascido o Rei dos Judeus. Bom, eu não vou ler aqui esses textos, a gente já abordou eles, tá? Podemos seguir mais aqui embaixo, no terceiro parágrafo. Vocês acham que naquela época havia avião para se deslocar do Oriente para o Oriente Médio? Não tinha avião, não tinha estrada boa, não tinha carro, mal tinham carroças, né? Então a expectativa desta viagem para chegar até Belém deve ter durado 2 anos. Queridos, foi algo muito importante para esses magos. Vamos conhecer o Rei dos Judeus. Eles não ficaram lá horas, não. Eles ficaram, quer dizer, horas, não ficaram meses, semanas lá, eles tiveram um encontro de algumas horas. Deram presentes. Quanto tempo pode ter durado isso, sei lá? Naquele tempo, né? As coisas eram mais tranquilas, tudo, talvez não mais do que 12 horas. Talvez tenha encontrado no dia seguinte alguma coisa e partiu. Mas era algo muito significativo para eles. Era algo assim, extraordinário. É uma coisa que Deus nos revelou e nós queremos conhecer esse rei dos judeus, porque ele tem um significado grande para nós. Então, na realidade, esses magos tinham uma revelação do Messias. Esse é o Cristo. Esse é o ungido, esse é o cara. Ele é o enviado de Deus para mudar a história do mundo, né? E essa visão, né, fez com que eles se jogassem numa viagem louca, né, louca entre aspas, né,
de uma região totalmente distante da outra. 2 anos de viagem, provavelmente é o que eles devem ter levado, né, para chegar lá. Bom, agora no capítulo 3, aparece João Batista preparando a nação de Israel para receber o reino do Messias. A nação estava completamente desviada da palavra de Deus e era necessário haver arrependimento. Israel não estava pronto para o Messias. E João Batista veio no espírito de Elias. Por que no espírito de Elias? Porque Elias foi enviado e vai ser enviado para preparar Israel. Então ele tem que preparar Israel para o Messias. João Batista fez isso. Ele preparou, pelo menos tentou, né? Ele exerceu o seu chamado. Ter o sucesso depende do coração daqueles que ele está ministrando também, né? Então ele fez o que pôde, né? Muitos ficaram prontos, tanto que vários discípulos, né? Inclusive alguns dos discípulos dele se tornaram, eram alguns dos 12 de Jesus, né? Ou dos 11, né? De Jesus, e tirando Judas, né? Então ele cumpriu dentro do possível o seu chamado, preparou quem ele pôde, batizou um monte de pessoas, né? Com detalhe, o batismo dele não tem nada a ver com o batismo da igreja, tá? O batismo só tem a ver que é nas águas, tá? Mas aquele batismo, tem gente que quer ser batizado no Jordão, não sei o quê, porque João Batista, aquilo é outro batismo, é um batismo de arrependimento, para se preparar para receber o Messias. O batismo da igreja é um batismo de novo nascimento, é um batismo que o arrependimento já houve, a morte da velha criatura e o nascimento da nova. É um batismo de inserção no corpo de Cristo, né? Não tem nada a ver com o batismo de arrependimento de João Batista, tá? Então, a mensagem de João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem. Você não vê esse tipo de mensagem nos discursos de Pedro, de Paulo, mais adiante. É diferente, né? Por quê? Porque o reino ainda vai demorar. Eles estão anunciando que é salvação, é o Messias, é o arrebatamento. A igreja está olhando para o encontro com Jesus nos ares. Mas Israel esperava o estabelecimento do reino com o Messias, tá? E é isso que Israel continua esperando hoje, né? E é isso que eles vão ter. Jesus vai voltar com todos os seus santos e estabelecer o reino, tá? Então nós temos esperanças diferentes, a igreja e Israel. A igreja, né, olha para o alto, nossa cidadania não é da terra, é do alto, né? É de onde esperamos o nosso Senhor, né, para o encontro com Ele nos ares. É uma esperança diferente, é uma vocação diferente, é uma mensagem diferente. Israel, quando começar a voltar para o Senhor, eles vão esperar o quê? A vinda do Messias, rei, para estabelecer o reino e livrar ele das mãos dos seus perseguidores, né? Então é um chamado diferente, é uma perspectiva diferente, é uma promessa diferente, ou promessas distintas, tá? Mateus 3:13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Jesus saiu de lá para ser batizado com João, ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Tá? Aqui é mais outra um trabalho de autentificação, né, do Messias, né? O que acontece? O céu se abriu no momento que Jesus foi batizado
E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. O céu se abre e o Espírito Santo desce na forma de uma pomba que pousa sobre ele. Veja esse detalhe, né? Pousando sobre ele. Tá? E aqui a gente volta a chamar atenção naquele detalhe do Espírito Santo. O novo nascimento é o Espírito Santo dentro de nós, em nós. Cristo em vós, a esperança da glória, através do seu Espírito. Né? Então, nesse momento, Jesus não precisava nascer de novo, porque ele já era nascido de Deus, certo? Ele foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Eva, dentro de Maria. Né? Então, ele foi gerado dentro de Maria. Então, ele já era nascido de Deus, não é que nem a gente, que o Espírito está em stand-by ali, está em off, né? E quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo ativa o nosso espírito e vem habitar dentro dele, né? Então, o caso de Jesus era distinto, mas ele não tinha recebido ainda o batismo no Espírito. E nesse momento que ele é batizado nas águas, por que ele é batizado nas águas? Se o batismo era de arrependimento e ele não tinha pecado, porque ele precisava se identificar com a raça humana, por quem ele ia morrer. Então ele tinha que passar pelo mesmo batismo, tá? E ao passar pelo batismo, o Espírito Santo veio sobre ele e falou: esse é o momento. Por que é o seu momento? Porque aqui começa o ministério do Cordeiro de Deus. Aqui deixa de ser o menino que se nos deu e se torna o ministério do Cordeiro de Deus, que vai tirar os pecados do mundo. E um cordeiro era sacrificado com 3 anos de idade. Perfeito, saudável, jovem, forte, 3 anos de idade. Jesus, como Cordeiro de Deus, teve 3 anos de ministério até ser imolado, não é, ou crucificado, no dia da Páscoa, porque ele é o Cordeiro Pascal, tá? É o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então Jesus vai lá e fala: vim para cumprir toda a justiça. O Espírito Santo pousa sobre ele, porque dentro dele já estava, né? Ele era nascido de Deus. O Espírito de Deus estava com ele o tempo todo. Né? Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mais 2 testemunhos. Esse é o Messias. Né? Mais 2 testemunhos. O Espírito Santo e o Pai. A Trindade veio junta para dizer: aqui nós estamos tudo junto e misturado. Em Jesus. Este é o meu filho amado em quem me agrada. O Espírito Santo veio sobre ele e sobre ele permaneceu. Tem um outro texto que fala, né? Deus avisa João Batista: olha, quando você vir o Espírito Santo vir sobre ele e permanecesse, você pode ter certeza que esse é o meu ungido, né? Por esse que você tem falado o tempo todo. É dele que você está falando. Tá? Então vamos lá, os capítulos 1 e 2 mostram o direito legal, o direito por lei de Jesus se assentar no trono. No capítulo 4 vemos o direito moral para Jesus se assentar no trono. Jesus, ao longo de sua vida terrena, desfez todas as obras do diabo e começou em Mateus 4 com a restauração da palavra de Deus, né? A Bíblia é clara quando diz que ele veio para destruir as obras do diabo, né? Então, a primeira grande destruição aqui, quer dizer, o que acontece com Jesus logo depois de receber o Espírito Santo sobre ele, né? De ter esse testemunho do Pai, de ter esse momento ali no Jordão, né? No batismo de João Batista, né? Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso que Deus fez com ele. O Espírito Santo levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê?
Ele estava entrando na terra que até aquele momento estava debaixo da autoridade do diabo. E ele tinha que tomar uma autoridade moral sobre esse inimigo. Ele tinha que começar a restaurar as coisas destruídas. Tá? Então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Né? Realmente Jesus era, como homem na terra, era uma figura muito extraordinária, porque se eu jejuar um dia, eu já estou morrendo de fome. Né? Ele jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Ainda bem. Né? Vai ter foco assim no jejum, né? Lá na glória, né? Porque é impressionante isso. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito. Vai guardando isso daí, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Veja, o diabo usando a palavra de Deus para convencer Jesus a fazer algo que não era para ele fazer. Usando a palavra. Né? Então é preciso você entender que muitos irmãos, ou muitas vezes nós, estamos num engano usando a palavra. Fomos seduzidos por uma tentação com Satanás usando a palavra. Esses dias eu vi uma mulher tentando provar que a Bíblia não fala contra a homossexualidade, a prática homossexual. E tentando provar com versículos bíblicos, com estudos e discutindo com outros pastores, teólogos e tal, uma conversa até muito interessante. Mas é aquilo, a gente não aceita o pecado, quer viver numa coisa que o nosso instinto natural pede, né? E a gente não consegue recalcar, reprimir e trabalhar com uma transformação, né? Deixar Deus transformar determinadas coisas. Então, muitas vezes nós vamos estar no engano da palavra e usando a palavra, com toda tranquilidade e de consciência, entre aspas, limpa, né? Entendendo que está obedecendo a Deus, que está certo e tal. Bom, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Olha como é que o diabo é ousado, né? Ele tentando seduzir o Senhor Jesus, que foi aquele que criou ele. Mas aqui nesse momento, né, a Bíblia diz que Deus mesmo não pode ser tentado. Mas Jesus pôde ser tentado, porque ele estava ali como homem. Então, como homem ele foi tentado, como Deus, ele falou: eu que criei você, rapaz, que conversa mole é essa? Né? Eu criei todas as coisas, eu que criei os anjos. Eu não sou uma criatura que nem você, eu criei você. Né? E você está aqui tentando me seduzir para ir contra o Pai. Mas como Jesus estava ali como homem, era uma outra realidade. Então ele tinha que resistir mesmo. E ele resistiu o tempo inteiro usando a própria palavra. Tá? A própria palavra. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Momento de tentação. Similar à tentação que houve com Eva. Porque olha só,
1 João 2,16. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, vai guardando isso, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou em outra tradução, talvez mais interessante ou mais profunda do que essa, ou soberba da vida, em vez de ostentação dos bens, a soberba da vida, porque às vezes não são bens, é o poder, é a autoridade, né? Tem gente que ostenta seus bens, ficou milionário, ficou coisa, agora por que você quer? Por que você está se metendo na política? Porque ele quer mais, ele quer poder, ele quer domínio, ele quer, né? E aí vai, né? Tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não é criação de Deus, mas uma criação do mundo. O mundo jaz no maligno, ele está no maligno, ele habita no maligno, é a cultura do maligno, tá? É a visão de mundo do maligno. Então, se você olhar para a tentação de Eva, né? Aqui em Gênesis 3,6, quando a Eva cai, o que o texto nos diz? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, é a cobiça da carne. Era atraente aos olhos, cobiça dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Né? Porque qual era a promessa? O que o diabo tinha dito? Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore, né? Do fruto dessa árvore, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Então ela queria ser como Deus. Então é a soberba da vida. Ela quis ser igual a Deus. Então aqui estão os três, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Tá? Agradável ao paladar, atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Marido obediente, né? Como nós somos até hoje, né? Muitos obedientes às esposas. E ela teve essa... Né? Caiu exatamente nesse mesmo status. Se você prestar atenção na tentação de Jesus, ele teve fome. E aí o diabo mostra aquelas pedras para ele. Então, ao mostrar pedras com uma aparência de pão, com uma coisa que ele podia estar mais desejando era comer um pão, você imagina como foi forte para Jesus a cobiça dos olhos e a cobiça da carne. Ele ia fazer um milagre fora de propósito, para atender a desejos pessoais, não era para dar testemunho para que ele era o Filho de Deus para as pessoas, que eu não tinha nenhuma testemunha ali, além do diabo, e o diabo já sabia, ele não tinha que provar nada para o diabo, né? Então era algo que ele não podia fazer. E aí ele foi tentado, ele não foi seduzido, ele foi tentado na cobiça dos olhos, a cobiça da carne, fome. Tá? A segunda tentação, né? O que ele fala? Se você é filho de Deus, joga isso daqui para baixo. E para onde que ele foi? Num lugar de religiosidade, foi para o templo. Templo. Aqui, na porta do templo, você acha que Deus não vai te segurar? Né? Ele não levou para um monte qualquer, ele levou para o pináculo do templo, né? onde a nossa religiosidade vai ao extremo. E as loucuras que um homem pode fazer na sua religiosidade é uma loucura. Né? Então, ele tentou Jesus, né? Mais uma vez aqui, com a própria soberba da vida. Se você é filho de Deus, se joga. Deus está contigo, cara. Né? É a gente pensando, muitas vezes, somos seduzidos pela soberba da vida, achando que Deus está conosco em tudo, mesmo que eu faça algo errado, né? Ele está comigo e vai me apoiar e pronto. E aí sai fazendo besteira. Deus é amor e sai fazendo besteira. Né? No fundo,
Não era isso que o diabo estava falando. Pode se jogar aí, que se não é o Filho de Deus, não está escrito que os anjos vão te sustentar. Então ele usa a palavra, né, para uma sedução na soberba de Jesus de chegar, não, os anjos vão me segurar, né? E Jesus responde que também está escrito: não tentarás ao Senhor o teu Deus. Né? Então é tentação, né? Ele está falando de se jogar do pináculo, é tentar a Deus. Né? É tentar a Deus. É uma coisa absurda. E na última, né, o diabo leva ele lá para um local alto, num relance ele consegue mostrar de alguma forma extraordinária todos os reinos deste mundo, né, a glória deste mundo. Então, de novo, ele está tentando Jesus no que? Na soberba da vida e na ostentação dos bens. Tá? As mesmas tentações: cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida. Isso é o que há no mundo, e é com isso que o diabo nos tenta, com isso que o diabo tentou Eva, com isso que o diabo tentou Jesus. Então com Jesus não deu certo. Por quê? Porque Jesus estava fazendo uma restauração da palavra. A sua primeira ação foi resistir ao diabo. A sua primeira ação foi vencer o diabo, num confronto direto. O diabo tentando, Jesus resistindo, o diabo usando a palavra, Jesus respondendo com a palavra, né? E tocou o diabo para correr. Né? A última foi muito ousada e Jesus falou o que para ele? Retira-se, Satanás, retire-se, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos o serviram. Tá? Desta forma, ficou registrado que Jesus é vencedor. Ele deu uma ordem para Satanás: retira-te daqui. Ele ganhou de Satanás na palavra. Ele falou: acabou a batalha aqui, você está derrotado, sai fora. Né? Sai fora. Você tentou do jeito que você podia, mas não rolou. E nem vai rolar. Né? Então sai fora daqui. O diabo saiu fora. Obedeceu. Então aqui começou uma retomada de posse. Tá? Primeira coisa, restauração da palavra. Se o homem Adão passou por uma prova e caiu, o último Adão, que é um dos títulos de Jesus que a gente viu, passou também pela mesma prova e foi vencedor. Utilizando a palavra de Deus, sempre seremos vencedores. Tá? E Jesus nessa adquiriu o direito, né, de se assentar no trono. Ele desfez aquela obra do diabo e tal, a coisa começou a mudar de figura. Lucas 4, 5, o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhes num relance todos os reinos deste mundo. E lhe disse: eu darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Tá? O que esse texto quer dizer? O diabo não está mentindo aqui. Ele tinha ganho autoridade. Né? Quem que entregou a autoridade sobre os reinos do mundo para ele? Não foi Deus. Deus entregou o mundo e tudo que nele há para Adão. Falou: domine. Domine sobre todas as coisas. Domine, exerça domínio. Tá? Quando Adão caiu, ele deu essa autoridade de domínio para quem? Para o diabo. Então o diabo aqui, ele fala de uma condição legal que ele havia adquirido. Né? Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. E eu posso dar a quem eu quiser. Ele relata essa liberdade que ele teria. Jesus sabia que era verdade. Só que isso nem não interessava ao Senhor. Né? Graças a Deus. Né? Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus por isso. Tá? Então foi uma tentativa totalmente furada,
né? Que não deu em nada, mas é preciso entender que ele ganhou autoridade sobre o planeta naquele momento, tá? Nessa batalha, né, do deserto depois do batismo, né, depois do testemunho do Espírito Santo, testemunho do Pai, o Espírito Santo sobre Jesus, né, começando a cumprir o que? Pois eis que ele me ungiu, né, citando a passagem do profeta Isaías, ele me ungiu para que eu possa evangelizar, para que eu possa curar enfermos e anunciar o Evangelho, né? Foi na unção do Espírito Santo. Tá? Página 71, a última desse capítulo aqui. Adão deu direito legal a Satanás de usar a terra, mas Jesus tomou o direito de volta. Já está estabelecido. Por isso o povo de Deus aqui na terra não tem que se submeter àquele que rege esse sistema. O mundo que jaz no maligno. Temos o direito de pisar em serpentes e em escorpiões, pisar sobre todo o poder do inimigo, por causa desta vitória do Senhor Jesus sobre Satanás. Temos todo o direito passado por Jesus para a sua igreja. Mateus 10, 1. Chamando os seus 12 discípulos. Veja, isso aqui foi antes da crucificação. Ok? Antes da crucificação, antes do Pentecostes. Jesus chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Em Israel, né? Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Mateus 10 ainda não tinha começado a rejeição. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Lucas 9, 1 e 2, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Lucas 10, de 1 a 3 e 17 e 19, os deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Marcos 16, aqui já é pós, né, crucificação. Os sinais acompanharão os que creem, né? Estes sinais acompanharão. Então veja, antes da crucificação, Jesus já estava dando essa autoridade para os discípulos, porque ele havia sobrepujado o inimigo. Tá? Ele estava ali retomando quem manda aqui. Então o diabo foi lá, fez a sedução toda, Jesus resistiu e no final Jesus falou: Satanás, agora vai embora. E eu assumo o comando. A primeira vez que ele envia os discípulos para pregarem, né, num lugar em que ele não vai, os discípulos vão pregar e começa a expulsar demônio, curar enfermos e anunciar o evangelho, e as pessoas ficam assim empolgadas, tocadas, a anunciar que o reino de Deus está próximo, né? E oferecendo o reino. Então, quando eles voltam cheio de alegria, de coisas, Jesus fala para eles, né? Alegrem-se, não tanto porque os demônios se lhes submetem e as doenças, mas muito mais do que isso, porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. E aí ele fala: eis que eu via Satanás caindo do céu como uma estrela cadente, né? Quer dizer, diante dos discípulos exercendo autoridade sobre o diabo cai. Né? O diabo caiu. Após essa vitória, Jesus começou a oferecer o reino da mesma forma que João Batista e começou a provar através dos sinais que ele era o Messias prometido a Israel. Arrependei-vos, né? Mateus 4,17, porque é chegado o reino dos céus. Assim a sua fama correu por toda a Síria, com esta mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus.
Essa foi apenas uma introdução, né, do Evangelho de Mateus, esses primeiros passos para a gente entender, né, na sua chegada o que Jesus fez, a importância de confirmar a autenticidade pelos profetas, né, pelos testemunhos dos pastores, dos magos do Oriente, por ser filho dos judeus, né, filho de Davi, descendente de judeus, né, um evangelho assim, bem voltado para os judeus, confirmando profeticamente a vinda do Messias, né? E aí ele tem esse momento de encarar com a liderança, o governo espiritual desse mundo, né? Sobrepuja e começa a anunciar o reino, né? Esse foi o princípio. Nós vamos ver nas próximas aulas, a gente vai chegar aí até depois do capítulo 11 tudo, quando tem finalmente a rejeição e como é que você tem esse clique, né, da virada para a igreja. Mas é preciso discernir os momentos de Jesus durante o seu ministério e aprender com ele todas essas coisas que a gente está ministrando aqui, né? Discernir os tempos, vigiar com a palavra. Muitas vezes o diabo usa a palavra para nos induzir ao engano e às vezes nós estamos no engano usando a palavra, repetindo pontos de vista do diabo e não nosso, né? Estamos seduzidos por algum ponto de vista, temos que estar vigilantes, né? Quem está numa vida um pouco mais profunda, com cristalinidade, né? Buscando o Senhor na palavra, em oração e tal, sem arrogância, sem títulos, sem coisa. É difícil a vida pastoral, muitas vezes. O pastor, ele assume o ministério, ele acha que ele sempre tem que dar uma palavra, ele acha que ele sempre tem que saber tudo. Então, levanta um assunto, está um momento de crise, um momento eu tenho que dar uma palavra para o povo, e dar uma palavra que às vezes você mesmo não está acreditando nela, né? Então, alguém tem uma opinião diferente, mas você é o pastor, você é o líder, e aí você não escuta muito os outros. Então, são várias coisas que vão seduzindo, o diabo usa, né, para fazer com que a pessoa que está crescendo, está se desenvolvendo, que ela tropece, que ela fragilize, que ela caia. E é importante para nós nos mantermos firmes no propósito, continuar estudando, saber que há sempre muito mais para aprender. Há sempre muito mais para aprender. Sai dessa visão. Se você está saturado, toda mensagem é igual, sai dessa visão, porque quem está criando essa limitação na tua cabeça é você mesmo ou o diabo, tá? Que não quer que você cresça mais. Então você mete na cabeça que é só isso, não tem mais nada e tal, então pronto, eu já sei tudo, e o que você sabe talvez seja muito pouco, diante do muito que você ainda tem para aprender, né? E é bom você ter essa visão. Eu ainda tenho muito mais para aprender do que eu já aprendi até aqui. E glória a Deus, isso te motiva. Vamos buscar mais, né? Vamos buscar mais. Que Deus te abençoe, te dê sabedoria, que a gente está entrando, já entramos na metade do curso, né? E ainda tem bastante coisa para a gente aprofundar, mas cada passo é importante no conhecimento do Senhor. Nada que está na palavra está fora de um propósito de Deus para mexer conosco, para transformar nossas vidas. Que Deus te dê crescimento, sabedoria, espírito de revelação para conhecer a palavra, para estar submisso a Ele, para estar voltado para as coisas do Senhor e com um coração humilde e um coração ensinável o tempo todo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula.